Olá! A partir desse episódio do Campeando as Origens, nós entraremos no cotidiano das reduções guarani jesuíticas. E o assunto de hoje é sobre um termo que aparece assim constantemente na documentação missionária: policia. O Antônio, você poderia dizer assim, por que você escolheu tratar sobre esse assunto no episódio de hoje? Olá, Matilde! De fato, a expressão policia é constantemente utilizada pelos jesuítas em seus escritos, principalmente os do século XVII. Por vezes, neles aparece somente a palavra policia, mas na maioria das vezes ela é acompanhada do adjetivo cristã, política e também natural. Nossa intenção é entender o contexto no qual essas palavras foram utilizadas, a fim de bem analisarmos o choque civilizacional acontecido no interior das missões religiosas com os indígenas. Tá, mas qual o significado dessas expressões? O que elas representam para as reduções indígenas? Primeiramente, vamos ao significado da expressão Profitilde. A palavra policia provém de polis, a cidade grega, e tem a ver com a organização da vida em sociedade, com a organização mesma das relações sociais nos povoados criados pelos missionários. Certamente, as relações que se buscavam implantar nesses povoados eram baseadas na moral católica ou no modo de ser cristão. Assim, mais do que simplesmente viver em sociedade, em policia política, a intenção dos jesuítas era que os indígenas organizassem o seu cotidiano seguindo o tempo litúrgico cristão, num espaço cristão com costumes cristãos. Isso é, vivessem em policia cristã, internalizando o controle ocidental externo e o transformando em autodisciplina. Mas assim, embora de uma forma diferente, os indígenas já viviam em sociedade antes da chegada dos missionários. Quer dizer, então que eles já possuíam uma policia política. É isso mesmo, Antônio? Prof. Matilde, se fôssemos analisar somente através do ponto de vista da vida em sociedade, diríamos que sim. Mas na perspectiva dos missionários, não. Eu explico melhor a partir de sua documentação histórica. Os jesuítas escreveram em 1627, por certo, de forma bastante negativa, que os Guarani não tinham, abre aspas, de seu natural nem fé, nem lei, nem rei, e nem jamais obedeciam a seus próprios caciques, nem aos próprios pais, exceto naquilo que lhes agradava. E que era coisa dificílima incliná-los à obediência, pois ela era totalmente contrária à sua inclinação natural, mas que era necessária para a lei evangélica como um de seus principais fundamentos, fecha aspas. Mas para que isso fosse mudado, os missionários escreveram que era necessário colocá-los em alguma policia e modo de viver como homens, sendo necessário instituir para isso castigos físicos, algo que era desconhecido de suas práticas sociais ancestrais. Em outras palavras, se os indígenas possuíam alguma vida social antes das missões religiosas, os jesuítas não a reconheciam, uma vez que não seriam, no seu entender, próprias de seres humanos. Por certo, os missionários trouxeram uma concepção de ser humano e de relacionamento humano bem específica, seguindo o modelo de cristandade própria da Europa, na qual o controle social, a vida sob o poder de um rei, o seguimento a um código de leis e a religião cristã eram centrais. Conversa vai, conversa vem. Sempre surge aquele debate teológico sobre a humanidade dos indígenas. Será que a gente podia conversar um pouco sobre isso? De fato, Matilde,
Infelizmente, esse assunto tem gerado muitas controvérsias ao longo da história do cristianismo. O que podemos dizer é que o contato dos europeus com pessoas de outras culturas durante o período colonial, acontecido na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, trouxe consigo esse debate. Ademais, pelo fato dos europeus tomarem a si mesmos como modelo de humanidade e julgarem os demais povos a partir dele. E isso não foi diferente com os jesuítas. Hoje, nós não temos dúvida alguma acerca da humanidade indígena, mas nem sempre foi assim. De forma recorrente, na implantação do projeto reducional, eles julgaram negativamente algumas práticas culturais ancestrais indígenas, como a antropofagia ritual. Por exemplo, na Carta Annua de 1626, os missionários fazem uma afirmação nesse sentido, dizendo que os indígenas, quando contatados por eles, teriam de homens somente a figura, pois seus costumes eram mais próximos do modo de ser dos animais. Nesse contexto, o padre Maceta fará uma afirmação igualmente controversa, ao afirmar que a intenção dos missionários era, primeiramente, transformar os indígenas em homens para em seguida cristianizá-los. Porém, os mesmos missionários perceberam que os povos indígenas não eram todos iguais. Um exemplo disso é o que escreveu o padre Ferreira em 1633 a respeito dos Itatines, segundo o qual aquele povo não diferia dos demais Guarani, embora tivesse mais trato e polícia que eles. O que se sabe é que, com o passar do tempo, os jesuítas perceberam que os indígenas não perdiam em nada para os europeus, pois possuiriam grande capacidade de aprender atividades complexas, assim como aqueles. Por exemplo, os indígenas da região de Assunção, como dito em um informe de um jesuíta de 1620, eram capazes de qualquer boa aprendizagem e polícia, como se via por experiência nas reduções, onde diz o missionário: se tinha cuidado de seu cultivo, porque aprendiam bem a ler e escrever, cantar, dançar, tocar instrumentos, flautas, xirimias, além de ofícios mecânicos. Da mesma forma, sobre a redução dos mártires de Caaró, os missionários escreveram em 1635 que os indígenas do lugar começavam também a ter polícia cristã, pois tinham seu povoado muito bem composto, limpo e asseado, e suas casas da mesma maneira, ainda que isso pudesse ser contrário ao seu natural modo de ser. Aqui, polícia significava viver nos moldes europeus. Esses exemplos mostram não somente um julgamento da cultura ancestral indígena, mas uma intenção de modificá-la, inserindo os nativos em uma nova racionalidade. Nos próximos episódios, vamos analisar em profundidade os relatos dos missionários sobre a cultura guarani. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Sabe, Antônio, adorei o assunto desse episódio. Até o próximo AgoDVT. Obrigado.